Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem está falando aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, na zona norte da cidade de São Paulo. E essa é a nossa aula número 41 do nosso curso de sabedoria. Hoje nós vamos, aqui com a permissão de Deus, estudar o capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Então, vamos lá. Versículo 1, Salomão começa dizendo o seguinte: Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Então veja, essa é a primeira parte do versículo 1, a parte A do versículo 1. Daqui a pouquinho eu vou ler a parte B, mas eu já quero começar aqui, né, gente, a dizer, a explicar o seguinte: você percebe que Salomão, ele continua aqui declarando que ele se aplicou, não é? Veja, deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso. Então, várias vezes Salomão repete aqui no decorrer do livro de Eclesiastes que ele se aplicou a entender as coisas, que ele se aplicou a, a estudar, a perscrutar, né, sobre a vida, sobre a existência. Ele estava numa busca de conhecimento, numa busca de respostas para tentar decifrar as questões da vida, as questões da existência e questões até mesmo muitas vezes difíceis de serem enfrentadas, difíceis de serem respondidas. Então Salomão, ele se aplicou, não é, nessa busca. E aí ele diz aqui, na primeira parte do versículo 1, que ele entendeu o seguinte, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Né? Então, as pessoas que são justas, as pessoas que são sábias e as realizações dessas pessoas estão nas mãos de Deus. Né, ele coloca aqui. E eu tenho um comentário aqui que diz que essa expressão nas mãos de Deus significa sob o controle e em posse de Deus. Né? Então, ou seja, os justos, os sábios, os feitos, as obras, as realizações dos justos, dos sábios estão nas mãos de Deus, estão debaixo do controle de Deus. Ou seja, aqui é uma afirmação que diz respeito a soberania de Deus, né? Que afirma a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus está no controle da vida dos justos, dos sábios. Deus está no controle dos seus feitos, dos seus trabalhos, das suas obras, não é? E não só no controle da vida dos justos e dos sábios. Deus está no controle da história, está no controle da vida de todos os habitantes da face da terra, né? Tanto daqueles que vivem hoje como daqueles que já viveram, né? Então, esta é a afirmação que nós temos aqui. E, por exemplo, eu vou ler esse mesmo trecho aqui na linguagem de hoje. Diz assim, olha: eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso. Olha aí, eu pensei bastante, me esforcei para entender tudo isto. E cheguei à conclusão, controla o que as pessoas fazem, até o amor e o ódio delas. Ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro, mas isso não faz diferença. Então, aqui na linguagem de hoje, eu terminei já lendo a segunda parte do versículo, né? Porque aqui na Almeida, ele diz assim, diz aqui que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Né? Então, ele está dizendo aqui que, em primeiro lugar, Deus está no controle da vida das pessoas. E ele
continua dizendo que se é amor ou se é ódio que está à espera das pessoas, não o sabe o homem, né? Tudo lhe está oculto no futuro. Então, mais uma vez, ele está falando aqui que o futuro está oculto para nós. Nós não conhecemos, não podemos conhecer o futuro, nós nem sabemos se o que está à nossa espera no futuro é amor ou é ódio, não é? E aí, gente, no versículo 2, ele vai dizer o seguinte: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Então, veja, ele está dizendo aqui, né, que o futuro está oculto para todos os homens, conforme eu já havia dito, e depois ele vai dizer que ele faz uma afirmação aqui, né, interessante. Ele diz que tudo sucede igualmente a todos, né? Então veja, ele fala que o mesmo sucede ao justo e o mesmo sucede ao perverso, não é? O mesmo sucede ao bom, ao puro e ao impuro. O mesmo sucede tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. No caso aqui, o sacrifício é uma referência às ofertas, né? Aos sacrifícios, às ofertas que eram feitas ali no Antigo Testamento. E ele vai dizendo que tudo sucede igualmente a todos, tanto ao bom como ao pecador, tanto ao que jura como ao que teme o juramento. Então, gente, aqui é interessante a gente ter em mente o seguinte, né? Salomão, ele está falando aqui de uma perspectiva meramente material, tá? O que ele tem em mente aqui é só a vida na face dessa terra, tá certo? Porque nós sabemos que aqui na face da Terra, na verdade, já há diferenças, né? É interessante, quando eu estava lendo, pensando, estudando esse capítulo para gravar essa aula, eu fiquei pensando o seguinte, que o próprio Salomão, quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele falou, o próprio Salomão, quando ele escreveu o livro de Provérbios, né? Ele fala ali claramente que aqueles que temem a Deus vão ter um futuro melhor do que aqueles que não temem a Deus, né? Ele até diz lá que as pessoas que optam pelo caminho errado, eles podem até perder a vida muito cedo, né? E aquele que teme a Deus vai viver, vai ter longevidade, vai ter paz, vai ter até mesmo bens, né? Ele fala isso lá no livro de Provérbios, né? Então, o que acontece? Acontece que aqui em Eclesiastes é aquilo que eu tenho falado para vocês. Salomão, ele olha para a vida, ele olha para a existência, né? Não olhando para o lado ensolarado da vida, mas olhando para o lado nublado da vida. Ele está interpretando a vida de uma maneira muito realista, não é? E até, como eu sempre falo, com um pezinho no pessimismo, né? Então, veja, a gente sabe o seguinte, em linhas gerais, é óbvio que se uma pessoa faz o bem, uma pessoa escolhe o caminho do bem, ela, em linhas gerais, ela vai ser mais abençoada do que uma pessoa que escolhe o caminho do mal, né? Agora, o que é fato, e que Salomão enxerga aqui, que isso não é uma regra geral, não é uma regra quadradinha, não é uma coisa que, vamos dizer assim, que vai funcionar sempre. Por quê? Porque a gente observa, né, infelizmente, a gente observa que às vezes existem pessoas que fazem o mal e que parece que terminam se dando bem, parece que têm saúde, que vivem muito tempo, que parece que nada dá errado para essas pessoas. E a experiência também nos mostra que às vezes você tem pessoas que são pessoas boas e que terminam morrendo cedo, né, num acidente, uma doença, um problema de enfermidade. Então, Salomão, olhando por esse prisma, né, olhando pela realidade, né, pelo prisma da realidade nua e crua da vida, ele termina falando que
tudo sucede igualmente a todos, né? Não importa se a pessoa é boa, se a pessoa é má, se a pessoa é temente a Deus, se a pessoa não é temente a Deus, se a pessoa não é perversa ou não é perversa, se é pura ou se é impura. Então, ele está falando aqui que, num certo sentido, tudo acontece igualmente a todas as pessoas, né? Por quê? Porque nós sabemos, né? Ele tem falado bastante sobre a questão da morte, que no final todos nós vamos morrer, né? Todos nós vamos partir aqui desta vida, dessa existência, tá certo? Então, meus queridos, ele está falando isso daqui, né? Dessa perspectiva, né? Eu tenho até um comentário aqui, por exemplo, na Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz o seguinte, que Salomão observa aqui sob o prisma desta vida. Então é isso que a gente tem que estar em mente. Salomão está fazendo uma observação sob o prisma desta vida aqui na face da terra. É claro que se a gente for levar em consideração a eternidade, é claro que se a gente for levar em consideração o depois da existência física aqui na face da terra, é claro que Deus, ele é justo, é claro que Deus vai fazer justiça, é claro que aqueles que temeram a Deus, que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, vão ter a vida eterna na presença de Deus, ainda que tenham tido uma vida difícil na face da terra. E é claro que aqueles que não temeram a Deus, ainda que tiveram uma vida boa na face da terra, ainda que tiveram longevidade, na eternidade eles vão encontrar, né, vamos dizer assim, a justiça de Deus, tá certo? Então, a gente sempre tem que interpretar, né, o que Salomão está escrevendo aqui, com esse prisma, vamos dizer assim. Ele tá olhando para a vida aqui apenas para essa esfera material, para essa esfera física, né? Ele está pensando só até a hora da morte, entendeu? Ele não está olhando pro além da morte, ele não está olhando para a eternidade, ele não tá olhando para a realidade metafísica, né? Para a realidade além da física, ele está olhando só para a realidade física, material, terrena, como ele fala, né? Debaixo do sol, ele está olhando só para essa realidade debaixo do sol ou debaixo do céu. Tá certo? Então, desse prisma, ele está falando que tudo sucede igualmente a todos os homens, né? Por quê? Porque, infelizmente, sejam bons ou sejam maus, todos nós vamos morrer um dia, né? E ele continua até aqui dizendo, né, o seguinte, ó, no versículo 3, ele diz assim: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. Qual é esse mal, então? Ele fala, este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos, né? Então ele está falando aqui, né? Mais uma vez, no versículo 3, ele repete a ideia do versículo 2 e do versículo 3, pelo menos o início do versículo 3, né? A ideia do versículo 2 e da primeira parte do versículo 3 é a mesma. Ou seja, qual é a ideia? Que a todos sucede o mesmo, né? Acontece igual para todos, independente de serem bons ou de serem maus. E depois, na segunda parte do verso 3, ele vai dizer que também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele, no coração do homem, há desvarios enquanto vivem, e depois que vivem, rumo aos mortos, né? As pessoas vão rumo à morte, tá certo? Então eu quero ler aqui, gente, eu quero ler esses 3 primeiros versículos aqui na linguagem de hoje, não é, para dar um pouco mais de luz, de clareza para nós aqui. Então, olha só, vou pegar do início aqui para a gente poder entender aqui com mais clareza. Diz assim: eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso e cheguei à conclusão de que Deus controla
o que as pessoas sábias e honestas fazem, e até o amor e o ódio delas. Ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro, mas isso não faz diferença, pois a mesma coisa acontece com os honestos e os desonestos, os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, os que adoram a Deus e os que não adoram. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador, com a pessoa que faz juramentos e com a que não faz. A mesma coisa acontece com todos. E isso é o pior de tudo que acontece neste mundo. O coração das pessoas está cheio de maldade e de loucura. E de repente elas morrem, não é? Muito bem. Vamos agora então para o verso 4. Aí no verso 4 diz assim: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Não é? Então veja, ele está falando aqui, não é? Ou seja, qual que é a linha de argumentação aqui de Salomão? Que a todos sucede o mesmo, acontece o mesmo a todas as pessoas, e que depois, no fim, todos nós vamos morrer. Mas, no verso 4, ele diz: para aquele que está vivo, né, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto, né? Ou seja, nós todos, no final das contas, bons ou maus, nós todos vamos morrer, mas, né, no nosso caso, enquanto nós estamos vivos, para aqueles que estão vivos, ainda há esperança. Ou seja, enquanto você está vivo, ainda há alguma coisa que você pode fazer. Mas quando a pessoa morre, aí já não tem mais nada o que fazer. É isso que ele vai desenvolver na sequência aqui no argumento dele. Mas no versículo 4 ele diz: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto, né? Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Quer dizer, não adianta nada você ter uma pessoa muito talentosa, muito valente, um conquistador, né? Uma pessoa que exerceu uma influência enorme, mas que já está morta. Essa pessoa já foi, né? Já não há mais esperança para essa pessoa. Então vale mais um cão vivo do que um leão morto, né? Eu tenho um comentário aqui sobre esse versículo que diz o seguinte, quer ver? Uma criatura humilde, viva, né? Uma criatura humilde, viva, é preferível uma criatura exaltada morta, né? Então mais vale um cão vivo do que um leão morto, tá certo? Então, veja, ele está aqui, de alguma maneira, né? Ele está falando que a gente tem que dar valor à vida enquanto nós a temos, tá certo? Porque no final das contas, todos nós vamos ter o mesmo fim, bons ou maus, né? Religiosos ou não religiosos, todos vão morrer. Então, a gente tem que dar valor à vida enquanto nós a temos. E aí no versículo 5 ele vai dizer: porque os vivos sabem que hão de morrer. Olha aí, né? Então, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Aí depois ele fala: porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos, verso 5, não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, né? Então, percebe aqui, ele tá falando, né? Olha, mais vale um cão vivo do que um leão morto, né? Para aquele que está vivo ainda há esperança. Aí ele vai falar: porque os vivos sabem que hão de morrer. Os que estão vivos sabem que um dia vão morrer, né? E quando morrerem, o que diz aqui? Os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento, não é? Amor, ódio, inveja, para os que morreram, né? Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, porque eles já morreram,
né? Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então veja que a perspectiva de Salomão é para esta vida. Ele não está falando aqui de eternidade, né? Do ponto de vista da vida aqui debaixo do sol, do ponto de vista da vida terrena, né? Aqui nessa realidade física, nessa dimensão material que a gente está vivendo. Então, para quem morreu, acabou. Né? Para quem morreu já não há mais amor, já não há mais ódio, já não há mais inveja, eles não têm mais parte nenhuma no que se faz aqui debaixo do sol, tá certo? Eles não sabem de nada, eles não terão recompensa, sua memória já caiu no esquecimento, em geral é assim, tá certo? Então veja, eu vou aqui ler esses mesmos versículos, do versículo 4 até o 6, aqui na linguagem de hoje. Então diz assim, olha, mas enquanto se vive neste mundo, existe alguma esperança, porque é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece neste mundo, ok? A gente continua então no próximo áudio. Aula 41, áudio 2. Muito bem, meus queridos. Então, veja, eu li com vocês e tentei aí explicar, tentei comentar os 6 primeiros versículos aqui do capítulo 9. Então, o que é que Salomão, em resumo, está dizendo aqui nesses 6 primeiros versículos? Ele está dizendo que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está dizendo que o homem não sabe o que vai acontecer no futuro, mas que isso não importa muito porque acontece igual para todas as pessoas, não é? Tudo sucede igualmente a todos, independente da pessoa ser boa ou da pessoa ser má. Não é? Aqui nós temos, como eu disse, uma visão um tanto quanto pessimista, porque o próprio Salomão, no livro de Provérbios, ele faz uma diferenciação entre o que acontece ao bom e o que acontece ao mal, embora a gente sabe, né, que isso não é uma regra fechada. A gente vê pela experiência que tem pessoas más que prosperam e pessoas boas que sofrem muito. Então, diante dessa realidade, Salomão ele tem uma visão aqui um tanto quanto mal-humorada e ele diz, olha, sabe o que acontece? Acontece que no final vai ser igual, não é, para todo mundo vai morrer, né? No final das contas, acontece o mesmo para todos, independente de serem bons ou de serem maus, não é? E aí, diante dessa argumentação aqui, ele vai dizer o seguinte, né? Aqueles que estão vivos ainda, para esses ainda há esperança de fazer alguma coisa, mas para aqueles que já morreram, acabou, não é? Tá tudo acabado. Então veja, diante disso que ele fala até aqui, diante desses argumentos que ele apresenta até aqui, ele vai concluir essa parte dizendo o seguinte, então, né, diante de tudo que ele falou até aqui, o que você conclui, ou o que ele, Salomão, concluiu? Ele diz assim no verso 7, vai, pois, né, portanto, ou seja, diante de tudo que eu acabei de argumentar, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, não é? Então, gente, a que conclusão Salomão chega aqui? Já que Deus está no controle de todas as coisas, né? Na visão dele aqui, já que
acontece o mesmo para todas as pessoas, independentemente de serem boas ou más, já que só há esperança para quem está vivo e para quem já morreu. Já não tem mais nada, já não tem mais participação nenhuma nessa vida terrena. Então, o que você tem que fazer, afinal de contas, na conclusão de Salomão? Você tem que fazer algumas coisas. Primeiro, você tem que comer com alegria o teu pão, né? Você desfruta, né, da comida, por exemplo, né? A gente até brinca que uma das poucas coisas boas que existe nessa vida é comer, né? Então, sabe o que você faz? Já que a vida é tão fugaz, já que a vida é tão passageira, né, como o Salomão está falando aqui, já que todos vamos morrer, bons ou ruins, todos nós vamos morrer, então aproveita a tua vida da seguinte maneira: se alimenta bem, ele diz aqui, bebe gostosamente o teu vinho. Aí o verso 8 ele diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Qual o sentido desse versículo aqui? Na, na NVI traduz assim: esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo, tá certo? Né? Ou seja, ele está dizendo, já que a vida é tão passageira, além de você comer, de você beber o teu vinho, você tem que andar bem vestido, né? Esteja sempre vestido com roupa de festa, unja sempre a sua cabeça com óleo, né? Ou seja, tenha sempre uma boa aparência, né? Olha, a vida é tão passageira, gente, que o que nos resta é nos vestir bem, né? É comer bem, dentro das nossas possibilidades, é se vestir bem, né? Porque isso aqui é interessante, até essa questão da vestimenta, porque como você já deve ter ouvido alguém falar, ou você já deve ter visto alguma postagem aí nas redes sociais, né? Tem pessoas que às vezes compram uma roupa bonita e não usa, porque a pessoa fica, não, eu vou esperar uma ocasião especial para usar essa roupa bonita aqui. E às vezes acontece que a pessoa morre e não usa a roupa, entendeu? A roupa fica lá no guarda-roupa, usou a roupa uma vez, duas, três vezes durante a vida. Por quê? Porque era só para uma ocasião especial, não desfrutou nem daquela roupa bonita que às vezes pagou caro. Ficou lá no guarda-roupa, né? Anos sem usar. Por quê? Porque era só para uma ocasião especial, então não desfrutou daquilo. Então o que ele está falando aqui é que a gente deve desfrutar daquilo que Deus tem nos dado, né? Você tem condição de fazer uma boa refeição? Faça uma boa refeição, né? Você tem condições de se vestir bem? Se vista bem, né? Não deixa aquela roupa bonita só para uma ocasião especial. Não, usa de vez em quando, bota ela mesmo num dia comum, numa ocasião comum, coloca aquela roupa, né? Como diz aqui, esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. E aí ele continua aqui dando os conselhos. No verso 9 ele fala, olha, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, né? Porque se você olhar para a vida dessa perspectiva que Salomão está olhando, realmente, não é? A nossa vida é muito fugaz. Então ele está falando, olha, aproveita a sua vida com a mulher que você ama, tá certo? Porque essa é a sua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. E no verso 10 ele fala, e tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, né? Então, já que a vida é tão passageira, é tão fugaz, então tudo que você puder fazer, faz bem feito, se esforça, faz o melhor que você puder. Sabe por quê? Ele diz aqui, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, tá? No além aqui é no túmulo, né, gente? Então, é por isso que eu estou falando. Veja que a visão de Salomão aqui é uma visão bem material. Ele não está levando em consideração a perspectiva da eternidade, né? Ele está falando aqui no além, quer dizer, depois que você morreu, quando o seu corpo estiver sepultado lá no túmulo, lá não vai ter obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então o que você tem que fazer enquanto você estiver vivo.
Por isso, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, tá? Então, gente, veja só. Eu quero ler aqui alguns comentários. Aqui desse versículo 10 mesmo, eu quero ler um comentário, né, em que o autor ele diz o seguinte: a afirmação que Salomão faz aqui, né, porque na sepultura para onde tu vais não há obra. Então esse autor ele diz aqui que essa afirmação não nega a vida eterna, mas sim declara, com relação a este mundo, que as possibilidades de trabalhar e aprender cessam após a morte, né? Então veja, essa afirmação, porque na sepultura, para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, essa afirmação não está negando a existência da vida eterna. Tá? Nós cremos que vai haver uma vida eterna, né? Depois da morte física. Mas essa afirmação, o que ela está declarando é o seguinte, é que com relação a este mundo, a esta vida, né, as possibilidades de trabalhar e aprender cessam após a morte, né? As possibilidades de fazer algo, de aprender algo, cessam com a morte. Então, nós temos que aproveitar enquanto nós estamos vivos. É isso que ele está argumentando aqui. O comentarista continua dizendo aqui: se planejamos fazer alguma coisa na terra para a glória de Deus, é melhor fazê-la enquanto temos tempo, né? Se nós planejamos fazer alguma coisa na terra para a glória de Deus, é melhor fazê-la enquanto temos tempo, porque depois que nós formos para o túmulo, aí não se poderá fazer mais absolutamente nada, né? Bom, eu quero ler, gente, então aqui, essa parte também do versículo 7 ao versículo 10, eu quero ler aqui na nova tradução na linguagem de hoje, né? Eu acho que sempre é interessante a gente fazer essa comparação das traduções, principalmente porque a tradução na linguagem de hoje, ela tem a proposta no sentido de facilitar o nosso entendimento, né? A Almeida, ela é uma tradução mais formal, né? E a nova tradução na linguagem de hoje, ela é uma tradução mais funcional, tá certo? Então, a Almeida é formal e a linguagem de hoje é funcional, visa o nosso entendimento. Então, veja só aqui do versículo 7 ao 10, essa conclusão que Salomão traz aqui, né? Diante do fato de que todos nós vamos morrer, diante do fato que, de uma certa maneira, sucede o mesmo ao bom e ao mal, né? Desse prisma, então, o que nos resta, né? O que nos resta aqui na face da terra? Então, ele diz assim: portanto, vá em frente, coma com prazer a sua comida e beba alegremente o seu vinho, pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Procure sempre parecer feliz e satisfeito. Olha, aquele versículo que diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça, né? Que a NVI traduz: esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. A nova tradução traz: procure sempre parecer feliz e satisfeito. Enquanto você viver neste mundo de ilusões, olha aí, enquanto você viver nesse mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo que você vai receber pelos seus trabalhos nesta vida dura que Deus lhe deu. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Ok? Então é isso, tá? Sempre importante a gente ter, né, essa perspectiva, né, que Salomão, como eu sempre tenho falado aqui, tem até um escritor que ele escreveu um comentário sobre o livro de Eclesiastes, e o título do livro que ele escreveu comentando o livro de Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia, né? Porque Salomão ele já está aqui
já está mais idoso, ele sabe que o fim dele também está chegando, então ele olha para a vida de uma maneira um tanto quanto mal-humorada, né? Ele olha para a vida de uma maneira muito realista, muitas vezes pode-se dizer até pessimista, né? E ele vai dizendo aqui que no final das contas, né, é mais ou menos aquele ditado que você já deve ter ouvido falar, que quando acaba o jogo de xadrez, né? No jogo de xadrez tem o rei, tem a rainha, tem o bispo e tem os peões, né? Então o pessoal fala que quando acaba o jogo, tanto a rainha, quanto o rei, quanto os bispos, quanto os peões, eles vão tudo para dentro da mesma caixa, né? Você abre a gavetinha ali do jogo de xadrez e joga todas as peças ali, né? Então, Salomão está olhando para a vida dessa perspectiva. No final das contas, todos têm o mesmo fim, né? Sejam bons, sejam maus, sejam poderosos, sejam reis, sejam pessoas simples. Então, já que é assim, o que nos resta fazer? Aí ele dá esses conselhos aqui. Come, né? Se alimenta bem, bebe o teu vinho, usa as melhores roupas, aproveita a vida com a tua mulher que você ama, e tudo que você puder fazer, faz o melhor que você puder, porque quando você morrer, você não vai poder fazer nada, ok? Vamos lá, vamos seguir um pouco aqui adiante. Agora eu vou ler os dois próximos versículos, os versículos 11 e 12. Olha como esses dois versículos também são bem interessantes, né? Ele diz assim: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles, né? Então veja, o Salomão está dizendo aqui que ele observou o seguinte, essa observação dele é bem pertinente, né? Ele observou que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória. Não é porque uma pessoa é ligeira que ela vai ganhar a corrida, por exemplo. Não é porque uma pessoa é valente que necessariamente ela vai ter a vitória. Não é porque uma pessoa é sábia que ela vai ter o pão, necessariamente. E não é porque uma pessoa é prudente que ela vai ser rica, necessariamente. E não é porque uma pessoa é inteligente que ela vai ter o favor, necessariamente. Ele diz aqui, tudo depende do tempo e do acaso. E isso é uma verdade, né, queridos? Eu vou fazer para ilustrar essa questão aqui para vocês, eu vou dizer o seguinte, né? Por exemplo, hoje em dia eu não tenho acompanhado muito mais esporte, futebol, mas teve uma época que eu acompanhava muito, né? Futebol, tal, eu assistia os jogos, eu tentava sempre estar informado dos acontecimentos, dos times, tal. E uma coisa, né, se você já acompanhou um pouquinho, uma coisa que você sabe é o seguinte, às vezes um time de futebol, ele contrata grandes jogadores, né? Um time contrata os melhores craques para formar um time. Mas o fato de um time contratar os melhores craques para tentar ganhar um campeonato não significa necessariamente que aquele time vai ganhar um campeonato. Quantas vezes nós já vimos um time recheado de craques que perdeu o campeonato? Às vezes foi até mal, quase foi rebaixado. Ao passo que um time mais modesto, né, com jogadores não tão conhecidos, não tão badalados, às vezes vai lá e ganha o campeonato. E é fato, né? Isso por uma série de razões, às vezes porque o time que contratou os craques
né, está tendo que lidar com pessoas muito famosas, muito vaidosas, né, que às vezes nem se falam entre si, não formam um time, né, um punhado de jogadores vestindo uma mesma camisa, mas não formam um time. E às vezes aquela outra equipe mais modesta, com jogadores não tão conhecidos, às vezes eles são mais humildes, eles se unem, eles superam as suas deficiências técnicas, vão lá e ganham o campeonato. Né? Então, o que Salomão está dizendo aqui é isso, né? Nem sempre o ligeiro vai ganhar o prêmio, nem sempre o valente vai ter a vitória, nem sempre o sábio vai ter o pão. Né? Isso tudo, ele diz, depende do tempo e do acaso. Ou seja, tem uma série de vários aí que podem mudar as circunstâncias. Né? E depois ele também diz no versículo 12, ele diz que o homem não sabe a sua hora. E aí ele dá duas ilustrações aqui. Ele fala dos peixes que são apanhados pela rede, né? Então os pescadores usam rede para pescar, então ele fala dos peixes que são apanhados com a rede, e ele fala dos passarinhos que são presos com o laço, né? Quando eu era criança tinha lá os alçapãos, né? Não sei se você já ouviu falar, né? Os mais jovens talvez não saibam o que é isso, os mais antigos sabem. Então tinha o alçapão, que era uma espécie de uma armadilha ali, às vezes o passarinho entrava dentro do alçapão, pronto, ficava preso ali. Né? Então ele está dando essas duas ilustrações, e ele fala aqui no versículo 12 que assim como os peixes são apanhados por uma rede traiçoeira, e assim como os passarinhos se prendem com um laço, assim também os homens, os filhos dos homens, se prendem no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. E é uma coisa que é triste de dizer, gente, mas que é um fato. Às vezes a calamidade acontece na vida das pessoas, né? Sem que as pessoas esperem. Assim como esse peixe cai numa rede traiçoeira sem esperar, assim como esse passarinho é preso num alçapão, num laço sem esperar, às vezes acontecem calamidades na vida das pessoas sem que elas esperem, né? E as pessoas ficam presas a essa situação, ficam presas a essa realidade, ficam presas a essa circunstância, não é? É isso que ele está dizendo aqui. Eu vou ler esses dois versículos na nova tradução na linguagem de hoje. Olha só o que diz aqui. Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Olha aí, nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas, nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião. Né? Isso aqui é muito interessante, esse versículo 11, gente, porque às vezes você conhece pessoas muito inteligentes e que não conseguem deslanchar na vida, né? Você fala, mas fulano é tão inteligente, por que não consegue deslanchar? Por que não consegue uma boa posição, um bom emprego? Né? Às vezes a gente pensa isso, né? Claro que há muitos fatores envolvidos aí, né? Ele até fala que nem sempre as pessoas mais capazes alcançam as mais altas posições. Às vezes você tem nas altas posições, você tem pessoas, até pessoas tolas, pessoas imbecis, né? Pessoas que são muito chucras, né? Vamos dizer assim, tá certo? E então, por que é assim, né? A gente, como eu estou falando, são muitas variáveis, mas aqui Salomão diz, tudo depende da sorte e da ocasião, né? Ainda sobre essa questão de, usando uma ilustração aqui do futebol, né? Eu sempre comento aqui com a minha esposa o seguinte, né? Você tem às vezes um craque, por exemplo, hoje se fala muito no Brasil, se fala muito do Neymar, né? Que é um jogador de futebol, é um craque e tal. Eu costumo dizer para minha esposa que às vezes que, como o Neymar, existem centenas de garotos aqui no Brasil que jogam tão bem ou talvez até melhor que ele. A questão é que esses garotos não estavam no lugar certo na hora certa.
não foram vistos por um olheiro, não foram achados, não foram encontrados, não tiveram, de repente, a mesma oportunidade que ele teve. Então, como diz Salomão, tudo depende da sorte e da ocasião, né? Na Almeida diz, tudo depende do tempo e do acaso. Então, existem muitos que poderiam ser excepcionais jogadores de futebol, mas estão sendo hoje entregadores de entregadores de pizza, estão sendo office boys nas empresas. Por quê? Porque não tiveram a mesma sorte, vamos dizer assim, né, do que um outro que conseguiu ser visto, ser achado, conseguiu uma determinada oportunidade, né? Então é isso. E o versículo 12, na linguagem de hoje, diz também o seguinte: pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Olha, bem contundente essa tradução aqui, né? Ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Como aves que caem de repente na armadilha, ou como peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos, né? Então, a gente sabe que ninguém está livre de momentos difíceis, de calamidades, né? Como diz a Bíblia, o sol nasce sobre justos e injustos, né? A chuva cai sobre todos. Então, tanto as bênçãos de Deus caem sobre todos, como situações difíceis e aflitivas também vêm sobre todos, né? Claro que a nossa oração é sempre que Deus nos livre, não é? Mas Salomão, ele está aqui, né, bem realisticamente observando os acontecimentos da vida, e ele chega a essa conclusão aqui, ok? A gente volta para terminar essa aula no próximo áudio. Aula 41, áudio 3 agora. Vamos lá, gente. Então, nós temos aqui mais 6 versículos para terminarmos esta aula. E aqui, a partir do versículo 13, Salomão, ele vai propor aqui uma parábola, né? Ele vai propor aqui uma parábola. Olha que interessante. Ele diz assim: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande, né? Que foi para ele um grande exemplo. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre, né? Então, veja, ele conta aqui uma parábola, né? E ele diz que essa parábola aqui, para ele, foi um grande exemplo de sabedoria para ele, Salomão. Então ele diz que existia uma cidade pequena, onde habitavam poucas pessoas nessa cidade, mas que um determinado rei, um rei muito poderoso, cercou essa cidade, né? Veio lutar contra essa cidade pequena e cercou essa cidade com seus exércitos, com as suas armas. Só que diz Salomão que nessa cidade existia um homem que era muito sábio. Só que esse homem, ele era pobre. Ele era sábio, mas ele era pobre. Só que com a sabedoria dele, ele conseguiu arquitetar um plano para que a cidade não caísse então nas mãos daquele rei poderoso. Mas Salomão diz, né? Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre, né? Pelo fato dele ser pobre, ninguém se lembrou dele, né? Foi um homem pobre, porém sábio, que livrou aquela cidade com a sabedoria que ele tinha, mas ninguém se lembrou mais daquele homem. E aí, depois de contar essa parábola aqui, Salomão vai dizer o seguinte: então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas, né? Então, ele diz aqui que é melhor a sabedoria do que a força. Por quê? Porque a sabedoria daquele homem pobre foi mais poderosa do que a força daquele rei que veio contra aquela cidade com exércitos e com armas. Então, a sabedoria é melhor do que a força, gente, né?
Veja, eu me lembro, eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu lembro de uma propaganda que passava na televisão há muitos anos, né? Sobre pneu. Não lembro qual era a marca de pneu, mas era sobre pneu de carro, né? A propaganda. E dizia no final da propaganda que a potência não é nada sem controle, né? Ou seja, não adianta o carro ser muito potente, ter um motor muito potente, se não tiver o controle de bons pneus. Então a frase dizia: potência não é nada sem controle, né? E eu acho que é mais ou menos essa a ideia aqui. Não adianta a pessoa ter muita potência, ter muito poder, sem ter controle, sem ter sabedoria. Tá certo? Então, é isso que Salomão está dizendo aqui. Melhor é a sabedoria do que a força. Às vezes a pessoa tem muita força, né? Tem muito dinheiro, tem um exército à sua disposição, mas não tem sabedoria. E a sabedoria vence a força. É isso que ele está ilustrando com essa historiazinha que ele contou aqui, com essa parábola que ele contou. Então ele fala que melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas, né? A sabedoria do pobre muitas vezes é desprezada. A pessoa que é pobre muitas vezes é desprezada, né? Mesmo que seja sábia. E as palavras dessa pessoa não são ouvidas. Veja, eu tenho aqui alguns comentários, na verdade, sobre esse texto aqui que eu queria ler com vocês. Um deles diz assim: o que tem valor no julgamento do mundo é riqueza e autopropaganda. O mérito genuíno e sem ostentação passa despercebido, sem recompensas, né? Então, olha o que esse comentário que eu acabei de ler diz. O que tem valor? O que as pessoas valorizam nesse mundo? As pessoas valorizam riqueza e autopropaganda. Uma pessoa que é rica e que sabe se autopromover, é isso que as pessoas valorizam. Agora, aquela pessoa que tem um mérito genuíno, mas que não fica ostentando esse mérito, não é uma pessoa discreta, ela termina muitas vezes passando despercebida e sem recompensa, né? É mais ou menos esse o sentido aqui dessa parábola que Salomão contou aqui, não é? Veja, eu vou ler um outro comentário sobre essa parábola aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal. Diz assim: nesta parábola, uma pequena cidade estava sitiada por um grande exército. A situação era certamente desesperadora. Um sábio pobre, no entanto, elaborou um plano e a cidade foi poupada. Tudo indica que outra pessoa recebeu o crédito pelo livramento da cidade. E o sábio, talvez por ser pobre, foi esquecido, né? Achei interessante essa frase aqui. Tudo indica que não foi o pobre, né? Na verdade, o próprio texto diz que o pobre não recebeu o mérito pelo livramento da cidade. Mas esse comentário diz aqui, acrescenta, a Bíblia não diz, mas ele acrescenta aqui, que tudo indica que outra pessoa recebeu o crédito pelo livramento da cidade. E o sábio, talvez por ser pobre, foi esquecido. E aí continua aqui o comentarista dizendo: o crente deve entender que, enquanto ele viver na terra, a justiça e a equidade serão imperfeitas. Na vida após a morte, no entanto, Deus corrigirá todas as injustiças e recompensará todos os atos de justiça, né? Então, esse comentarista diz que a gente precisa entender que enquanto a gente está vivendo aqui nessa terra, gente, a justiça e a equidade serão imperfeitas, né? Às vezes, como nesse caso aqui, o homem sábio, por ser pobre, não recebeu os méritos, e alguém, de repente, por ser uma pessoa mais popular ali, mais conhecida, talvez tenha recebido o crédito no lugar desse pobre. Então é uma injustiça. E esse comentarista diz que a gente precisa entender que enquanto a gente viver nessa terra,
a justiça vai ser imperfeita, né? Mas na vida após a morte, Deus vai corrigir as injustiças e vai recompensar todos os atos de justiça, né? E eu tenho ainda um terceiro comentário sobre essa parábola que diz o seguinte: eis aqui uma parábola sobre como uma ofensiva militar irrepreensível a uma pequena cidade foi impedida pela sabedoria de um homem pobre, porém sábio, né? Então, a ofensiva, o ataque militar irrepreensível a uma pequena cidade foi impedida pela sabedoria de um homem pobre, porém sábio. A conclusão é que a sabedoria é preferível à força e deve ser tida em alta conta e buscada. A sabedoria é preferível à força. Aliás, esse princípio a gente já tinha visto quando a gente estudou o livro de Provérbios, que a sabedoria ela é mais valiosa do que a força. E, portanto, a sabedoria deve ser tida em alta conta e buscada, né? Porque não adianta ser forte e não ser sábio, ok, meus queridos? Muito bem. Vamos seguir aqui para a gente concluir. Tem mais 2 versículos aqui. Então, diz assim, versículo 17: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Olha aí. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos, né? Então, é importante que você ouça as palavras das pessoas sábias, né? Ouça em silêncio, refletindo sobre aquilo, porque vale mais do que aqueles que gritam demais, entre tolos, que governam entre tolos, né? Daqueles que só fazem barulho, mas que não têm sabedoria. E o verso 18 termina dizendo: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Olha aí, tá vendo? Sabedoria preferível à força, né? Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Um só pecador destrói muitas coisas boas. Eu gostaria de terminar a aula de hoje, gente, lendo este texto, na verdade, esta parábola e esses versículos finais, lendo aqui então na Nova Tradução na Linguagem de hoje, para a gente ter um pouco mais então de compreensão aqui, ok? Então veja, vamos lá. Capítulo 9, versículo 13, diz assim: há mais uma coisa que eu vi e que é um bom exemplo de como neste mundo não se dá valor à sabedoria. Havia uma pequena cidade onde morava pouca gente. Com o seu exército, um rei poderoso atacou a cidade, construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar as suas muralhas. Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Era tão inteligente que poderia ter salvado a cidade. Acontece que ninguém lembrou dele. Então, na linguagem de hoje, coloca de uma forma um pouquinho diferente, né? Na Almeida diz que esse homem sábio, porém pobre, ele salvou a cidade. Na linguagem de hoje, diz que ele poderia ter salvado a cidade se as pessoas tivessem dado atenção a esse homem, né? Mas aí vamos às conclusões que Salomão chega, então, dessa parábola. Versículo 16, aqui na linguagem de hoje. Eu sempre achei que a sabedoria é melhor do que a força, mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia. E ninguém presta atenção no que ela diz, né? Então é bem interessante aqui nessa tradução, né, gente? Ele está falando aqui que ele sempre, o entendimento de Salomão sempre foi de que a sabedoria é melhor do que a força, mas que ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia. E ninguém presta atenção no que ela diz. Então, isso é uma lição para nós. A gente tem que entender que a sabedoria não está ligada à riqueza. A sabedoria não está ligada ao poder que alguém tenha, né? A sabedoria não está ligada nem ao estudo que alguém tenha. Às vezes uma pessoa pode ser poderosa, rica
e muito estudada e não ser sábia. E às vezes você pode ter uma pessoa pobre, simples, até analfabeta, mas que tenha muita sabedoria prática. Tá certo? Então, nós temos que aprender com essas pessoas. Ele está dizendo aqui, mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia e ninguém presta atenção no que ela diz. Então, se nós formos sábios, nós vamos prestar atenção no que as pessoas pobres têm a dizer, no que as pessoas simples têm a dizer. Nós vamos prestar atenção, por quê? Porque nós podemos aprender com essas pessoas. Essas pessoas podem ter muito a nos ensinar, muito mais do que pessoas estudadas, poderosas e ricas. Tá certo? Então, uma pessoa sábia, como eu sempre digo, aprende com tudo e aprende com todos. Tá certo? E aí ele continua aqui, no versículo 17, na linguagem de hoje. É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. Né? Então, é melhor você ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. E o último versículo, a sabedoria vale mais do que as armas de guerra, certo? Ou seja, a sabedoria ela é preferível à força. Então, mas veja que aqui na linguagem de hoje, a última frase do capítulo é um pouquinho diferente da Almeida, né? Na Almeida diz assim, que um só pecador destrói muitas coisas. Aqui na linguagem de hoje diz, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos, gente. Olha, eu vou ler esse versículo novamente. A sabedoria vale mais do que armas de guerra, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos, né? Por isso que a gente precisa estudar bem as nossas decisões, a gente precisa pensar bem nas nossas escolhas, nas nossas decisões, porque uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Você pode ter os melhores planos, mas se dentre esses melhores planos houver uma decisão errada, pode pôr tudo a perder, tá certo? Então, isso aqui, né, como a gente tem falado, é sabedoria prática para a nossa vida, ok, meus queridos? Final da nossa aula número 41, né, capítulo 9. Então, faltam os capítulos 10, 11 e 12 para a gente terminar o livro de Eclesiastes e terminar o curso de sabedoria prática para a vida, ok? Na medida do possível, tente ouvir novamente essas aulas, né, gente? Você deve já ter percebido que o meu estilo de ensinar é assim, eu faço questão de repetir bastante, né? Às vezes leio vários comentários sobre o mesmo texto, leio em mais de uma tradução. Por quê? Porque um princípio da aprendizagem é a repetição, né? É pela repetição que a gente aprende, tá certo? Veja que quando um pai quer ensinar um filho, o pai está sempre repetindo as mesmas coisas para inculcar na cabeça da criança aquilo que está querendo ensinar, tá certo? Quando você está na escola aprendendo matemática, você tem que fazer vários exercícios para você aprender aquilo que está sendo ensinado. Então, eu gosto muito de repetir, né, as mesmas coisas, com palavras diferentes, com textos diferentes, com traduções diferentes, para que a gente possa ir gravando aí os princípios que estão sendo ensinados. Então, eu sempre aconselho você, se possível, ouça novamente a aula para você ir captando cada vez melhor as ideias, ok? Então, um forte abraço e até a próxima aula, com a permissão de Deus.